começar contando uma história que não é tão conhecida quanto a história de Martinho Lutero, mas é a história de um homem que ele foi precursor, ele veio antes de Martinho Lutero, e em certa medida a vida dele, o trabalho dele serviu também de base para o trabalho não só de Lutero, mas como de Calvino e outros. O nome deste homem é John Huss. John Huss. E Huss significa ganso, né, o significado do nome dele. Ele veio 100 anos, mais ou menos, antes de Lutero. E John Huss, ele acabou eventualmente se tornando um padre católico. Ele tinha grande apreço pela teologia. Só que ele percebia, como muitas pessoas da época, que a igreja tinha muitos problemas. E não eram só problemas assim locais de uma igreja ou de outra, mas a igreja tinha problemas sérios, graves e estruturais. Problemas práticos e problemas teológicos. Assim como muitos outros, ele percebia isso, mas John Huss decidiu fazer algo a respeito. Ele começou a estudar com mais ímpeto a palavra de Deus, com mais dedicação, com mais vontade, e ele começou a ensinar a palavra de Deus independentemente do que a igreja na época ensinava. A gente sabe que a igreja que dominava na época era a igreja romana, a igreja cristã romana, né? Igreja católica apostólica romana. E uma das coisas que John Huss enfatizava era de que não era certo a crença de que o homem dependia do sacerdote, que no caso era o padre, os bispos, né, para ter acesso a Deus. E ele ensinava isso, ele falava, nós dependemos apenas de Cristo, porque só Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote. E ele começou a ser tolhido, começou a ser censurado, até que finalmente ele começou a ser ameaçado e perseguido pela própria igreja, que era a instituição onde ele trabalhava. Em um dado momento, no ano de 1415, John Huss foi condenado à execução pela fogueira, e ele teve a graça de padecer pelo nosso Senhor e foi queimado vivo nessa data. Antes dele morrer, no cárcere ainda, ele disse algo que parece ser uma profecia de John Huss. Ele falou, hoje vocês estão queimando este ganso, falando dele mesmo, né? Mas daqui 100 anos virá um cisne que vocês não poderão queimar. E as pessoas interpretam isso como um anúncio que ele estava fazendo da vinda depois de Martinho Lutero. Não se sabe se essa história, essa fala dele é bem verdade, porque também as pessoas acrescentam algumas coisas ali, as histórias, né, conforme elas vão sendo contadas, mas fato é que 100 anos depois, de fato, veio Martinho Lutero e afixou ali, 102 anos depois, para ser mais preciso, afixou as teses ali e deu início a essa comemoração da Reforma Protestante, certo? É interessante notar que o contexto da Igreja Católica Apostólica Romana, nos tempos de Martinho Lutero e John Huss, é extremamente diferente daquele contexto da igreja primitiva. Existem muitos ensinos ali que você percebe que não tem a menor base, não tem a menor referência com aquilo que a gente encontra na Escritura. Mas como isso foi acontecendo? Como que uma coisa tornou de algo tão bom, puro e verdadeiro, para algo tão distorcido? Com o passar dos anos, as próprias pessoas, na sua ganância de poder, na sua necessidade de influência sobre a igreja e sobre os outros homens, começaram pouco a pouco a acrescentar princípios, conceitos, e sempre a tendência do homem é achar que ele precisa de algo mais. Se você reparar, a maioria das religiões que não tem uma fé genuinamente bíblica, sempre você precisa de alguma coisa a mais além de Cristo. E isso corrompe o nosso coração. Isso nos seduz. É sedutor, o pecado, né, faz com que isso seja sedutor, você encontrar uma outra coisa a que você possa se apegar para garantir a sua salvação. E geralmente é uma coisa que os seus olhos podem ver. Algo que você pode tocar, algo que você pode sentir com mais proximidade, além daquilo que é invisível, né? E as pessoas, infelizmente, se deixaram seduzir por essas coisas e a situação chegou naquela que nós encontramos na época da Reforma. Lá em 1 Timóteo 2,5 está este verso, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem.
a gente pode basear nesse versículo e apenas nesse versículo também a nossa consciência de que apenas Jesus nos garante o acesso a Deus. Os seus pecados são perdoados, a sua dívida é cancelada e quando você dobra os seus joelhos, você tem imediatamente acesso ao Pai e toda a graça que vem dele, né? A partir deste texto de 1 Timóteo 2:5. Mas essa, como eu falei, não era a realidade que eles estavam vivendo e crendo naquela época. A gente vai então entender um pouco melhor o que eram esses princípios acreditados pela igreja naquele tempo, certo? E quais as consequências deles. Então, a obra de Cristo na fé católica romana acontecia da seguinte forma. Eles acreditavam que Jesus Cristo havia aberto uma porta no céu. E eles acreditavam e acreditam até hoje que a nossa salvação está garantida em Cristo. A nossa salvação de quem? De todas as pessoas da terra, que já existiram e que vão existir. Então eles acreditam que por meio da morte de Cristo, a salvação está garantida, e isso quer dizer que qualquer pessoa pode a qualquer momento crer em Cristo, porque Cristo abriu uma porta nos céus. Entendem? Então, não é que Cristo morreu especificamente por você e pelas outras pessoas que também creem em Cristo. É que Jesus Cristo permitiu uma passagem que não existia antes. Mas como que, afinal de contas, na fé católica, você atravessa essa porta, você trilha esse caminho? Então, nós vamos entender a ideia que eles tinham naquela época de justificação. O que significa a palavra justificação? Significa tornar-se justo. Alguém que não era justo se torna justo. Na consciência daquelas pessoas, a justificação acontecia pelo esforço humano. Quando a Bíblia fala lá, por exemplo, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, o que eles entendiam desse texto? Que por meio da sua fé em Cristo, você pratica as obras de Cristo, a vida de Cristo, e você garante a sua passagem por essa porta aberta por Jesus no céu. Ou seja, você observa a vida de Cristo, se você tem fé nele, você pratica as obras de Cristo e você garante a sua salvação. E se você disser assim para ele, olha, para um católico, né? Mas a nossa salvação só é garantida por Jesus. Ele vai dizer, claro, é verdade. Se não fosse Jesus, eu não poderia, por meio da minha fé, exercer essas obras e atravessar o caminho para o céu. Então vocês percebem, ao mesmo tempo, eles dizem que a salvação é por Jesus, mas ao mesmo tempo, a salvação é por meio das obras. No final das contas, a salvação é um mérito divino e também é um mérito humano. É assim que acontecia na fé católica. Então nós já temos aí um primeiro mediador entre Deus e os homens, que é o próprio homem, certo? O próprio homem está se colocando ali no papel de ser mediador entre Deus e o homem, digamos assim. Além disso, a igreja desenvolveu os sacramentos. O ser humano, gente, ele é muito ritualista. Nós somos muito ritualísticos, né? Isso não é ruim, isso faz parte da nossa natureza humana. Então, provavelmente você tem o seu ritual lá de acordar naquele horário, e quando você acorda, você toma um copo d'água, alguns bebem água com limão, né? E os rituais ajudam a gente a se acomodar na vida e a manter certas práticas e tudo mais. Mas os rituais, assim como tudo que é afetado pelo pecado, tem o poder de corromper o nosso coração e nos desviar da verdade. E a igreja foi acrescentando cada vez mais rituais e cada vez mais cerimonialismo, transformando a distância entre Deus e o homem numa coisa humana. Essa distância é percorrida cada vez mais por um processo humano. Então a gente tem aí os sacramentos. Os sacramentos na fé católica são a forma pela qual você garante a sua salvação. Você vive e você acessa a salvação que foi dada por Cristo por meio dos sacramentos. Imagine a seguinte ilustração. Tem uma criança e o pai comprou um biscoito para essa criança. Esse biscoito está em cima do armário. Óbvio, porque ali a criança não alcança, né? E aí esse pai pega a criança e leva até o pote de biscoito. Ele que está levantando a criança para ela pegar. Mas quem que tem que pegar o pote, abrir e pegar o biscoito? É a criança.
Essa é, em resumo, a fé católica, tá? Então, esse ato de abrir o pote e pegar ali os biscoitos são os sacramentos, que são 7 na Igreja Católica. O batismo, a confirmação, a Eucaristia, que é a Santa Ceia, né? A penitência, a unção dos enfermos, a ordem é a ordenação, quando a pessoa é ordenada bispo, ordenada padre, né? E o matrimônio, que é o casamento. Por meio dessas 7 coisas, você garante, você conquista, essa seria a palavra correta, você conquista a sua salvação. Obviamente, gente, isso fazia com que as pessoas tivessem 2 momentos na vida delas. E elas ficassem disputando entre esses 2 momentos. Um é o momento de desespero. Quando vem o desespero? O desespero vem quando você percebe que você não está dando conta de viver os sacramentos. Quando você percebe que se parte da salvação depende de você, a parte que depende de você, você não está conseguindo realizar. E isso causa desespero. Eu vou para o inferno, eu vou passar minha eternidade lá, eu estou perdido. O outro ponto é tão ruim quanto o desespero, que é o orgulho. Eu sou salvo porque eu consegui, porque eu mereço, porque eu executei os 7 sacramentos, porque afinal de contas eu sou batizado, sou casado, eu tenho a confirmação, eu estou debaixo da ordenação de um bispo e tudo mais. Então as pessoas sempre ficavam nessa disputa entre orgulho e desespero. E nós temos também o sacrifício. Quando você olhava para uma igreja católica, isso que você via, né, nós temos a mesma disposição, assim, os bancos, aqui o púlpito e tudo mais, mas isso aqui na igreja católica não era e não é apenas um púlpito. É chamado de altar. E o altar faz alusão, e é mais ou menos o mesmo altar que você tinha no Antigo Testamento. E sobre o altar, em todo culto de Eucaristia, de Santa Ceia, Cristo era executado. Vocês sabem que o pão na Igreja Católica é chamado de hóstia, né? Hóstia é uma palavra latina que significa vítima. Eles acreditam que naquele momento Cristo é novamente oferecido em sacrifício a Deus e distribuído para a igreja. Não de maneira, eles falam, não de maneira cruenta, que é a maneira como Cristo foi morto e torturado lá na cruz, mas de uma maneira mais bela, mas é a mesma coisa que acontece. Misticamente ali, Cristo está sendo executado e morto e distribuído para a igreja. E só quem pode fazer isso é o sacerdote. Então, na fé católica, o sacerdote está vindo aqui, sacrificando Cristo, olhem, né? A ideia, sacrificando Cristo, como o sacerdote sacrificava o cordeiro no Antigo Testamento, e distribuindo Cristo entre as pessoas. Eles também acreditavam que não era necessário você comer o pão e o vinho. Você pode só comer o pão e Cristo está ali de maneira plena no pão. Você também pode só tomar o vinho e Cristo está ali de maneira plena no vinho. Por isso que em muitas igrejas, só o padre que bebe o vinho. Por quê? Por um receio de profanação, de que o cálice seja derramado no chão pelos fiéis ali e assim você teria a profanação do sacramento, né? Então você percebe que tem mais um mediador aí entre Deus e os homens, que é o sacerdote fazendo o sacrifício e distribuindo esse meio de salvação para as pessoas, certo? Nós temos também a figura do Papa. O Papa é literalmente um substituto de Cristo na Terra. Ele é chamado de vicário, né? Ele substitui, ele representa Cristo na Terra. O Papa, ele é chamado na Confissão de Fé de Westminster de o Anticristo. A nossa confissão diz que a figura do Papa é o Anticristo. É claro, não é aquele Papa daquele tempo em que a confissão foi feita, mas a figura do papado, porque ele cumpre todos os pré-requisitos do Anticristo. Ele se assenta no trono de Cristo, ele julga como Cristo, e o Papa, ele tem uma questão, eu não vou lembrar o termo exatamente agora, mas quando ele declara algo assentado no trono papal, aquilo é palavra de Deus. Aquilo é tido como palavra de Deus, né? Como? Infalível, isso. Então aquilo passa a ser incorporado ao cânon da fé da igreja, porque aquilo foi palavra de Deus, digamos assim, né? Então você tem também esse intermediário, o Papa representa
diante de Deus, a igreja e tudo mais. Nós temos também a questão da intercessão, aqui especificamente a intercessão dos santos. O que acontecia? Com o passar do tempo, você teve pessoas que tiveram um grande impacto na vida da igreja. Homens muito santos, muito piedosos, homens que marcaram a época, que inspiravam os homens. E não existe nada da realidade humana que não possa virar um pecado. Absolutamente nada, por mais belo e sublime que seja, que não possa virar um pecado. Tudo que o pecado toca se corrompe, né? Mas graças a Deus que tudo que a graça de Deus toca é purificado e restaurado. Mas as pessoas começaram a entender que esses homens fortaleciam de maneira sobrenatural a fé deles. E mais ainda, eles acreditavam que esses homens tinham um acesso maior a Deus, a Cristo, do que eles. Então, a pessoa se entendendo numa situação total de pecador ali diante de Deus, indigna, ao invés de ela se achegar a Deus imediatamente pelos méritos de Cristo, ela orava para algum outro santo já falecido, para que esse santo, que está próximo do Pai agora, interceda por ele diante de Deus. Dessa forma, eu estou me achegando a Deus pelos méritos de Cristo e também pelos méritos, por exemplo, da Nossa Senhora, ou pelos méritos de algum outro santo. E aí, cada vez mais, o homem está colocando empecilhos entre ele e aquilo que Cristo garantiu gratuitamente para ele. E o resultado, como eu falei para vocês, é ou orgulho ou desespero, certo? E nós temos também a confissão. No mesmo papel de sacerdote que nós temos ali do padre, ele não só é aquele que sacrifica a Cristo como sacerdote no altar e distribui para a igreja, mas ele também é aquele que tem autoridade na terra para perdoar pecados, representando a igreja. Porque os católicos interpretam que Jesus Cristo deu para a igreja autoridade para perdoar pecados. Eles fazem essa interpretação por causa daquele texto que Jesus fala: aquilo que ligares na terra será ligado no céu, aquilo que desligares na terra será desligado no céu. Jesus Cristo não está falando isso com relação ao perdão de pecados de fato, ele está falando isso com relação à administração da igreja, com relação à vida de comunhão da igreja. A igreja tem poder e autoridade de Cristo para colocar um irmão em disciplina, visando o seu amadurecimento e crescimento na fé. E Cristo chancela essa autoridade da igreja de disciplinar, de restaurar os irmãos na fé. Mas isso não implica perda de salvação, nem ganho de salvação, e isso não está relacionado com o perdão dos pecados, nem com o cancelamento da nossa dívida diante de Deus. Mas na fé católica, por conta dessa interpretação que eles fazem, você se confessa para o padre. E o padre, mediante ou não algum tipo de exigência que ele faz de você, ele diz lá, né, os seus pecados estão perdoados. Ele mesmo diz, né, seus pecados estão perdoados. E as pessoas criam assim uma dependência humana para o perdão dos seus pecados. Vocês percebem que está sobrando pouca coisa ou quase nada para Cristo mesmo. Aquilo que Cristo é e aquilo que Cristo faz. Cristo simplesmente abriu a porta. E existe uma escada gigantesca que é trilhada pelo esforço humano para garantir essa salvação. Antes de entrar nesse assunto aqui, irmãos, para a gente hoje aqui é bastante confortável, certo? Nós estamos numa igreja presbiteriana, fomos educados, fomos ensinados, instruídos na palavra de Deus. Nós temos a Bíblia traduzida no nosso idioma, uma excelente tradução, nós temos traduções muito boas da Bíblia, mas essa não era a realidade daqueles tempos. As pessoas estavam em uma situação muito séria. Esses homens, nós temos uma grande dívida com eles. É claro, nada disso foi mérito humano. É a graça de Deus por meio, né, do seu poder ali atuando na vida desses homens que permitiu com que eles fizessem essa grande revolução. Imaginem o que é para um homem ir contra tudo que ele aprendeu toda a sua infância, ir contra toda a tradição dos seus familiares, todo o sistema da sociedade, ser desprezado por muitas pessoas, talvez ser desprezado por pessoas que ele ama,
e estar de peito aberto, pronto para ser queimado vivo numa fogueira, como foi John Hus. Isso não é humanamente possível. Um coração pecador não é capaz de fazer isso. Mas essas pessoas encontraram em Cristo força e graça para essa grande conquista, para essa grande vitória, e que nós desfrutamos também da vitória deles e da vitória de Cristo, né? Comemorando aqui a Reforma Protestante. Então, eu estou dizendo isso porque a gente realmente tem um motivo para comemorar. E essa nossa comemoração não é simplesmente uma comemoração do esforço humano, mas da graça de Deus, que não acabou lá no Apocalipse de João, né? A graça de Deus que continua atuando dia após dia ao longo da história. Isso que o irmão Salve falou é muito verdade. Às vezes as situações estão difíceis para a gente, né? A gente encontra empecilhos, dificuldades e problemas e às vezes a nossa fé é provada num nível muito grande. Mas quando nós nos lembramos que esse Jesus Cristo, Filho de Deus, deu a vida dele por nós, isso renova as nossas forças. E por meio da fé nesse Cristo nós somos fortalecidos pela graça do Espírito de Deus. Para nós entendermos como realmente funciona a nossa salvação em Cristo, nós precisamos entender isso aqui, que para mim é uma das coisas mais incríveis que tem na teologia reformada e na mensagem, né, da palavra de Deus, que é a nossa união com Cristo. Vamos ler esse texto aí em Romanos capítulo 5, versículo 15. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Para nós entendermos a nossa união com Cristo, primeiro de tudo nós precisamos entender que nós estávamos unidos a outra pessoa antes de Cristo. Quem é essa pessoa a quem nós estávamos unidos antes de Cristo? Será que alguém sabe? Eu vou dar uma dica. Nós estávamos representados nele desde o princípio do mundo. Adão. Todos nós estávamos representados em Adão. Adão era o nosso representante federal. E quando Adão caiu, todos nós caímos junto com ele. Nós herdamos de Adão duas coisas. Primeiro, nós herdamos a culpa de Adão. Se Adão é culpado, nós somos culpados com ele, porque nós somos a mesma substância de Adão. Entenderam? A segunda coisa, além da culpa, é a corrupção. Nós somos corruptos porque Adão também foi corrompido. E nós herdamos a corrupção de Adão, porque ele é aquilo que nós chamamos de representante federal, certo? Vocês sabem, federação, né? Se você tem uma bandeira, aquela bandeira representa nós todos, se ela for a bandeira do Brasil, né? Se você tem o logotipo da Igreja Presbiteriana, aquele logotipo representa nós todos, porque nós somos presbiterianos. Mas de maneira mais intensa ainda é a representação adâmica. Todas as pessoas que não estão unidas com Cristo estão representadas em Adão. Isso aqui é importante também, a gente não vai entrar nisso, mas é isso que significa estar debaixo da lei. Cuidado com esse ensino, gente, de que o Antigo Testamento era a época da lei, quando as pessoas estavam debaixo da lei. Todas as pessoas do Antigo e do Novo Testamento que não estão debaixo de Cristo são as pessoas que estão debaixo da lei, representadas pelo homem Adão. Mas esse texto está mostrando para a gente que assim como a ofensa de um só foi passada, né, foi transmitida para muitos, assim também a graça de um só homem, Jesus Cristo, foi abundante sobre muitos. Como que nós somos salvos? Nós somos salvos quando na eternidade Deus nos escolhe, de maneira que agora no tempo presente nós somos despertos para a fé por meio do Espírito de Deus. E nesse momento, a nossa vida deixa de ser unida com a de Adão e é unida com a de Cristo. E a partir de então, tudo o que Jesus Cristo é, humanamente, nós somos com Ele. Diante de Deus, tudo o que Jesus Cristo é e conquistou e foi humanamente, você é com Jesus Cristo. Então, se Jesus Cristo é justo 100%,
Deus olha para você e vê alguém justo, porque a sua vida está unida com a de Cristo. Isso se aplica a muito mais coisas. Se Jesus pregou o Evangelho, então nós pregamos o Evangelho. Se Jesus Cristo foi perseguido pelo mundo, então nós somos perseguidos pelo mundo. E de maneira maravilhosa e sobrenatural, a nossa vida está unida com a de Cristo. Um outro texto também que nos ajuda a entender isso. Romanos 6, do versículo 4 ao 7, diz assim: Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. E aqui deixa eu fazer uma pausa. O que Cristo considera quando ele olha para você é que você morreu. Você tinha uma dívida, e essa dívida era uma dívida de morte, porque você estava debaixo da lei. A lei exigia que você morresse, porque você era um pecador. Mas quando Jesus olha para a sua vida, porque a sua vida está unida com a de Cristo, é como se você de fato já tivesse morrido e pagado o preço do seu pecado, porque você estava unido com Cristo na sua crucificação. Mas o que o texto está dizendo é que, se nós fomos unidos com Cristo na sua crucificação, nós não estamos só mortos. Deus não considera só como se nós tivéssemos já morrido, mas Ele considera também como se nós já tivéssemos ressuscitado. Então fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu já está justificado do pecado, tá vendo? Você já morreu, então você já está justificado do pecado, porque você está unido com Cristo. Essa é uma importante lição, um importante conhecimento que os católicos não tinham, não entendiam. E eles não podiam perceber o tamanho, a imensidão da graça de Deus por nós de unir a nossa vida com a de Cristo. E um último texto aqui, nós vamos ver daqui a pouco. Antes eu quero dizer uma coisa. A nossa união com Cristo e a nossa justificação acontece de duas maneiras, certo? Primeira é aquilo que a gente chama de imputação. A justiça de Cristo é imputada sobre a sua vida. Você é declarado justo, declarado inocente, declarado santo, declarado perfeito, declarado restaurado. Significa que se você estava no tribunal de Deus, a sua sentença saiu e a sua sentença é de inocente, certo? Mas num tribunal humano, o que acontece primeiro? A atitude da pessoa ou a sentença? Qual que vem antes? A atitude. A pessoa cometeu uma atitude e vem a sentença culpado, vem a sentença inocente. No tribunal de Deus, no tribunal de Cristo, isso é invertido sobre a nossa vida. Primeiro vem a sentença. Você é declarado justo. E por causa da sentença, nós somos dignos de receber as graças de Cristo e nós somos transformados em pessoas justas. E é aí que a vida de Cristo é comunicada a nós. Entendem? Então, primeiro de tudo, você é declarado justo. Depois, por meio da santificação, você vai se tornando cada vez mais justo à semelhança de Cristo. Então isso acontece em dois momentos. O primeiro é a imputação. Você é declarado justo. O segundo é por meio do ensinamento, da transformação. Você é transformado à imagem de Cristo. E isso é o que significa ser cristão. É Deus transformando você à imagem do seu Filho Jesus. É claro que também a gente percebe uma terceira verdade. Nós temos a imputação, a transformação e nós temos a restauração eterna. Você já está declarado justo e você vem sendo transformado, mas você ainda luta contra o pecado. Você ainda lida com a presença do pecado na sua vida. Haverá um tempo em que essa graça de Cristo conquistada por nós, conquistada por Ele na cruz, vai ser derramada de maneira plena e perfeita sobre nós, que é na volta de Cristo. Por isso que a nossa grande esperança não é ganhar na Mega Sena. A nossa maior expectativa do mundo não é nenhuma outra coisa
que não ver Cristo nas nuvens voltando com poder e glória. Porque é nesse momento que a graça dele, de maneira plena e completa, vai ser abundantemente derramada na sua vida e de uma vez por todas você vai ser perfeito. Você vai ser uma pessoa plenamente restaurada. Por fim, um último texto também que nos ajuda a entender o papel de Cristo por nós é Efésios 3, 11 e 12. Segundo o eterno propósito que Ele, Deus, estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Por meio da fé, você sabe que você não tem nenhum outro mediador entre você e Deus. Quando você se ajoelha no seu quarto, você está ali diante do Santo dos Santos, na presença do Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. E você pode ter certeza pela fé que Ele vai aceitar você. E Ele vai ouvir você e vai atender você. Deus pode tirar a sua vida por causa dos seus pecados? Pode. Às vezes Ele faz isso. Ele fez isso já no Novo Testamento. Mas isso não significa que você perdeu a sua salvação. Deus pode disciplinar você porque você está vivendo uma vida tortuosa, errada, e Deus pode pesar a mão sobre você? Pode. Provavelmente Ele já fez isso na sua vida em algum momento, e provavelmente Ele vai continuar fazendo em algum outro momento se você se desviar. Mas você não é rejeitado por Deus quando você se dobra diante do Senhor. Ele aceita você, você é um filho amado, você é o filho de Deus. Na verdade, a razão pela qual Deus disciplina você, castiga você, ou qualquer outra coisa, é porque você é filho. Você não é um bastardo, você é um filho legítimo. E Ele aceita você. Nós não temos nenhum outro mediador entre Deus e os homens, senão Jesus Cristo, o homem. Então, como eu falei, isso é importante a gente se lembrar. A nossa união com Cristo acontece de duas maneiras. De uma vez por todas, e nela nós somos justos, e a nossa união com Cristo está acontecendo agora e vai acontecendo de momento em momento, de fé em fé. É assim que fala lá em Romanos, né? De fé em fé. Então, na vida presente, a nossa conexão com Cristo precisa ser renovada. O que você recebe agora de alimento espiritual não é suficiente eternamente para a sua vida. Isso vai se extinguindo e você precisa renovar o seu alimento espiritual. É como um alimento mesmo. Você não toma café da manhã e fica com aquele cafezinho pro resto do dia inteiro, né? A não ser que você tenha um exame para fazer no dia seguinte, mas você não vai fazer isso. Quando chegar a hora do almoço, você tem novos desafios. Você tem uma nova convocação para a luta espiritual. Você precisa de uma refeição mais reforçada. Quando chega a tarde, já faz tempo que você almoçou. E você ainda tem novos desafios para enfrentar na sua vida. Você precisa novamente se alimentar de Cristo. E quando chega de noite, novamente você precisa se alimentar de Cristo. Então você já é declarado justo, mas para você viver essa justiça, você precisa constantemente se alimentar de Cristo e se alimentar das graças conquistadas por Cristo na cruz do Calvário. Então, por causa de Cristo, nós somos justificados, declarados justos. Por causa de Cristo, nós somos santificados. E por causa de Cristo, nós temos acesso livre a Deus, nosso Pai. Por fim, gente, o que não é o solos Christus? Isso é importante a gente relembrar, por quê? Qualquer coisa na nossa vida pode virar pecado. Qualquer coisa pode virar um ídolo na nossa vida. Até o solos Christus pode virar um ídolo na sua vida se você não lidar com isso da maneira correta. O que não é o solos Christus? Solos Christus não é eu não preciso ir para a igreja porque eu tenho Jesus no meu coração. Eu adoro Jesus aqui na minha casa, eu não preciso de sacerdote, não preciso de profeta, não preciso de ninguém, só eu e Jesus. Não é verdade. Jesus criou a igreja. E Ele ministra a graça dele sobre a nossa vida também, por meio da igreja. Existe uma escada a ser percorrida. Essa escada não é uma escada para você merecer a salvação, mas é para você viver a graça de Deus. Viver em comunidade, em igreja, é um privilégio conquistado por Cristo. E você servir os seus irmãos em amor é um privilégio conquistado por Cristo. E ser servido por eles também. Quem está longe da igreja está em rebeldia contra o Senhor Jesus.
que conquistou essa graça para nós. Solos Christus não significa que só Jesus pode me julgar. Vocês já viram, é muito comum, a gente estava estudando isso com os jovens, né? É muito comum as pessoas reagirem da seguinte maneira: quem é você para me julgar? Jesus disse que a gente não deve julgar as pessoas. Geralmente no mundo, e às vezes na igreja, as pessoas falam isso com o intuito de continuar vivendo no pecado, na verdade. Ou de aprovar os pecados que elas cometem e que as outras pessoas cometem. Na verdade, Deus deu para a igreja também a missão de julgar. O que nós não devemos fazer é julgar de uma maneira que nós mesmos deveríamos ser julgados. Ou seja, julgar de maneira pecaminosa, julgar de maneira premeditada, julgar quando na verdade existe um pecado muito maior na sua vida que você não tratou, ou julgar sem amor. Mas a igreja, desde que ela esteja em amor, com a verdade, com o intuito de restaurar o irmão, ela tem autoridade da parte de Cristo para julgar. E Jesus disse com relação à igreja: não julguem de acordo com a aparência, mas julguem de acordo com a reta justiça. Então Jesus mandou sim a gente julgar, mas não julgar de maneira pecaminosa. Solos Christus não quer dizer que eu não preciso de igreja, solos Christus não quer dizer que só Jesus pode me julgar, e solos Christus não quer dizer que só Jesus tem autoridade sobre a minha vida. Jesus Cristo instituiu autoridade sobre a nossa vida. O governo da igreja, o presbitério, pastores, familiares, pais, né? E nós também acessamos a graça de Deus quando, com um coração humilde e obediente, nós nos sujeitamos às autoridades, em submissão, em obediência. E a nossa geração tem perdido o conceito de submissão, de obediência, às vezes até de cidadania, porque esse é o tempo da rebeldia, da independência, né, da ousadia. Mas não, a graça de Deus também é ministrada sobre a nossa vida pelos méritos de Cristo, quando nós nos sujeitamos no temor de Deus. Irmãos, essa é a aula de hoje. Eu espero que, através desse conhecimento, a gente possa amar mais ainda o nosso Senhor Jesus e entregar de maneira mais grata a nossa vida a Ele e não ficar nessa disputa entre desespero e orgulho. Quando nós estivermos desesperados, nós temos que correr para Cristo, sabendo que Ele já garantiu a nossa salvação. Quando nós estivermos orgulhosos, nós temos que dobrar o nosso joelho e nos curvar diante de Cristo, confessar o nosso pecado e voltar para o equilíbrio, a centralidade da vida e da fé cristã.